Bom dia, turminha! Corrigindo mais uma atividade, pegando aí a sequência didática. As palavras aí que vocês tinham que copiar pode variar algumas aí com relação às que eu escrevi, tá? Então, 6 letras eu coloquei janela, mas tem outra, tem bacana, tem macaco, metido, então vai variar, tá? 3 letras eu coloquei que, 4 letras papo, 2 letras dá, 7 letras ouvindo e 10 letras convencido. Então, igual eu falei antes, pode variar aí algumas palavras aí. Não reparem nas minhas bananas, que tá aparecendo tudo menos bananas, mas eu fiz na correria, então tá valendo. São 13 bananas, circula uma dezena e quantas sobram? Então, nós temos aí uma dezena, que é igual a 10, e sobram 3 unidades, que são as que ficaram aí fora do conjunto aí de 10. Então, 1, 2, 3 unidades. Um conjunto com 10, uma dezena. E 3 unidades são as que sobraram. E o que a Maricota colocou no seu sanduíche? Ovo, milho, pão e quirera. Quirera, gente, é um grão parecido com trigo, tá? Ligue os bichos aos seus recheios preferidos: o mel, abelha, osso, cachorro, sardinha, o gato, banana, o macaco, galinha, a raposa e capim, o bode. Agora vamos ver quem estava atento aí na atividade. Essa cruzadinha tinha um erro. Teve criança aí que eu vi que não achou 6, porque deve ter feito o que eu fiz primeiro. Primeiro eu coloquei o 6 antes do 5, né? Eu tinha colocado 6 aqui primeiro. O que eu fiz? Eu escrevi galinha. Que eu olhei a imagem, é uma galinha, mas nós estamos falando da história de quem? Da Maricota. Então, aí no lugar de galinha é Maricota, que é o nome da personagem principal. Então, aí deu certinho, ó. O gato, o rato, a abelha, só que o 3 deu defeito. O 3 é um macaco. E se olhar lá, não cabe macaco, porque macaco não tem R. Então, esse aí vocês vão deixar em branco porque saiu errado essa cruzadinha, tá bom? Os outros vocês podem preencher. Mas o 3, que é o macaco, não tem jeito porque está errado. Pinte o nome correto dos nomes. Esse também vamos fazer o seguinte. Pinte o nome correto das... Vamos corrigir isso aí. Das imagens. Ou das figuras, mas a escrita lá em cima estava errada. Galinha, bode, gato, cachorro, abelha, rato, macaco e raposa. Então, terminamos a sequência didática aí do sanduíche da Maricota. Então, vocês colhem, quem não colou, cola no caderno Era Uma Vez. E peguem agora a apostila de matemática. Então, primeiro aí, ó. Que número está entre o 28 e o 30? O 29. Olha lá, gente, o 28. Aqui, ó, na tabela 28 e o 30. Quem está no meio dos dois? É o número 29. Por isso, gente, que acompanhar a correção é muito importante, porque às vezes eu explico mais durante a correção do que durante o período que eu tô passando a atividade, tá? Então, não deixem de seguir a correção, não acelera o vídeo aí não. Quais números da sequência acima terminam em 0? Aí nós temos a coluna aí, ó, do 10, 20, 30, 40, 50. Qual é o maior número desta sequência, do quadro todo? Qual que é o maior número? O 50.
Ele é o maior número do quadro todo. E da sequência de 10 em 10 também é o maior número, tá? Qual é o menor número da última linha da tabela? Linha, ó, linha na horizontal, coluna na vertical. Estamos falando aí, ó, da última linha. Qual é o menor número? É o 41. Qual número é maior que 36? Olha lá, ó. 36, acha lá na tabela, e 38. E menor do que o 38. Se é maior do que 36 e menor do que o 38, é o 37. Qual número é maior que 23? Localizando o 23, ó. E menor do que o 25. Ó, maior que 23, menor do que 25. Nós temos o 24. Agora, circule na tabela o número que representa a sua idade. Cada um fez o seu. E colorir o número que representa o dia de hoje. Vai variar o dia com relação ao dia que vocês fizeram a atividade. Diferentes formatos dos números. Então, aí para circular os números 2. Aí, confere aí que eu circulei para vocês verem se de vocês está certo. Número 3. Foi isso que eu circulei aí. Virando aí para a página 13. Número 4 e o número 7. Então, o 7 pode ser confundido às vezes com o número 1. Então, vocês prestem atenção, tá? Porque não é todo 7 que é cortado. Normalmente, a gente nem corta 7 mais, tá? Então, cuidado aí. Qual é o maior número da sequência aí da tabela? É o número 100. A metade de 100 é 50. Está entre o 69, ó, 69 e o 71. Está entre um e outro, nós temos o 70. E a sequência de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Antecessor e sucessor. Antecessor e sucessor aí, ó. Antes de 4, 3, depois de 4, 5. Antes de 7, o 6, depois do 7, o 8. Antes do 5, 4, depois do 5, 6. E assim vocês vão conferindo aí as outras sequências. A mesma coisa aí embaixo, que eu não vou passar de um por um para esse vídeo não ficar muito extenso. Então, pausa o vídeo e confere se o de vocês aí tá certinho. Aí, confere e depois continua o vídeo para a gente ir para a nossa próxima aula. Nossa aula de hoje é a aula de número 36. Hoje é terça-feira, dia 1º de dezembro de 2020. Hoje é o primeiro dia do mês de dezembro. Estamos na reta final das atividades, as férias estão chegando. Sei que vocês estão super cansados, mas nós vamos terminar aí as atividades que faltam e na última semana a gente vai ter uma semana diferente, tá bom? Nossas aulas vão até o dia 18 de dezembro, então nós temos aí 18 dias de aula aí pela frente. Primeira atividade, livro Encontros, páginas 151 a 154. Nós vamos ver geografia, mas é sequência da atividade de ontem de ciências. Agora, ciências e geografia vão estar interligados. O que é isso? Vão estar juntos, tá? Um vai completar o outro. Segunda atividade, livro de português, páginas 230 a 233. Terceira atividade, apostila de matemática, páginas de 15 a 17. E quarta atividade vai ser Libras, matéria de história. Então, vamos começar aí com o livro Encontros.
Então, ó, como eu falei, geografia agora vai completar a matéria de ciências. Nós vamos continuar aí, ó. Ontem, hoje e amanhã. O dia que está sendo vivido agora é chamado de hoje. Um dia antes de hoje é chamado de ontem. Um dia depois de hoje é chamado de amanhã. Então, ontem eu fui à médica. Aqui estão falando que ontem, as crianças falam, ontem eu fui à médica, eles foram na médica. Hoje eu estou na escola, é o menininho falando. E amanhã eu vou jantar na casa da minha prima. Ontem é o dia anterior a hoje. Então, ó, ontem foi que dia da semana? Ontem foi segunda-feira. Hoje é terça-feira. E amanhã vai ser quarta-feira. É o que ainda vai acontecer. Então, aí nós temos atividades em que não é para ser feito, ó, tanto é que eu risquei 1 e 2, pode pular. Página 152. Que dia da semana é hoje? Você sabe os nomes dos dias da semana e a ordem dos dias? Espero que sim, né? Porque a gente já estudou o calendário. Então, referente ao calendário, vocês vão fazer aí, ó, atividade 1 da página 152. É só escrever aí, ó, a semana é formada por quantos dias? Aí completa. Depois vocês vão lendo, fazendo tudo o que se pede na página 153 e 154, tá bom? Não são atividades difíceis, por isso que eu não vou ficar explicando uma por uma. Na correção, a gente passa por eles aí de novo. O que não for individual, a gente corrige. Agora, pegando aí o livro de português. Então, ó, na página 230 tem uma história em quadrinho aí que vocês vão ler, vão tentar compreender o que aconteceu. E aqui tá escrito assim, o que aconteceu? Por que sobrou apenas a velhinha? Aí vocês não precisam escrever, gente, é só falar com quem tá aplicando a atividade para vocês. Na página 231, vocês vão ler aí para iniciar. Nós vamos aí começar a estudar o gênero receita. Então, vocês vão ler aí o passo a passo, os ingredientes, o modo de fazer. Na página 232 tem aí a sequência do como fazer. E depois, na 232 e 233, é interpretação de texto, tá bom? Então, dá para fazer aí tranquilo. Aqui, ó, na 5 não precisa ser feito, porque é trabalho que é para ser feito em sala de aula que não dá para fazer. Então, é só a leitura da receita e responder a interpretação de texto. E pegando aí a apostila de matemática. Ó, apostila de matemática, na página 15, vocês vão continuar aí completando com o número que vem antes e depois. Antecessor e sucessor. Aí vocês vão completar aí. Depois, complete com os números que faltam nas sequências aí, ó. São sequências diferentes que faltam números diferentes, vocês vão completar. Depois, embaixo, a mesma coisa, o número vizinho. O que vem antes, o que vem entre e o sucessor, o que vem depois. Então, primeiro você vai fazer o antecessor de todos os números. Qual que é o antecessor do 8? O que é antecessor, gente? Que vem antes. Qual número vem antes do 8? Qual vem antes do 17, do 12, do 46 e assim por diante. Depois está pedindo o vizinho. Vocês vão pôr o número que está entre esses que estão pedindo. Por exemplo, qual número está entre? Está no meio do 1 e do 3. É o 2. Aí vai completar. Entre o 20 e o 22. Ó, 20, 21, 22. E assim completando. E depois, o sucessor, o número que vem depois de cada número aí que eles deram.
Na página 16, vamos rever aí, ó, ordem crescente. Então, o que é ordem crescente? Do menor para o maior. É aquela sequência que cresce, tá? Nessa página aí 16, vocês vão fazer a ordem crescente. É o que está sendo pedido aí. Na página 17, ordem decrescente. É aquele que decresce, aquele que vai diminuindo, começa do maior e termina no menor. Tem até o desenho, ó, a menininha maior, depois ó, a menina 8, 6 e 4 anos. Então, do maior para o menor. Aí vocês vão fazer o que se pede aí pela ordem decrescente. Então, essas são as atividades de hoje. Não se esqueça de assistir a aula de Libras. E até amanhã, se Deus quiser.